Boa noite a todos. Vamos dar sequência aos nossos estudos do livro Mereça Ser Feliz. Nessas análises sempre tão importantes em relação à nossa postura frente às necessidades do dia a dia, né? E nós estamos estudando o capítulo 30, iniciamos na semana passada, e hoje nós concluímos então esse estudo que nos traz uma importante reflexão, que é bastante debatida, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no Livro dos Espíritos, que é relacionado à conquista da inteligência. E aqui o autor espiritual traça um paralelo bastante significativo e importante com a questão que estamos estudando, que é justamente o orgulho. Então, quando o conhecimento adquirido, quando a inteligência se associa de forma negativa ao orgulho, ocorre aí vamos dizer assim, uma somatória negativa, né? Se a gente pode falar assim. Porque aí, quanto mais inteligente a pessoa, mais orgulhosa, aí um reforça o outro, e a pessoa vai imaginar que o fato de ter essa cultura e essa inteligência o distingue dos demais, fazendo com que ele seja superior. Então, não raro a gente vê exemplos disso na nossa humanidade, de pessoas que têm alta capacidade de inteligência, mas acaba não servindo, né, à humanidade. Pelo contrário, utiliza a inteligência para o interesse pessoal, para o egoísmo. E aí a gente vê, né, muito do que acontece ao redor do planeta. A inteligência favorecendo a dominação, o poder, seja ele econômico ou não, favorecendo as desigualdades, aonde nós estamos num século de muita inteligência e tecnologia, mas os principais flagelos da humanidade ainda permanecem. Ainda há fome, né? Ainda existem guerras, existe violência. Então, um contrassenso nós imaginarmos que se os governantes do planeta, se as pessoas que têm o poder econômico, a princípio, são as mais inteligentes, até porque chegaram até essas posições, muitas vezes usando da inteligência, por que é que isso prepondera no nosso planeta com um exagero até, né? Basta ver o que está acontecendo nos dias atuais. A inteligência e o conhecimento não deveriam favorecer a felicidade da humanidade? Governantes e poderosos não deveriam utilizar recursos e inteligência para diminuir as dificuldades das classes mais vulneráveis? E por que não acontece? Justamente porque essa questão do orgulho acaba fazendo que a pessoa, né, se desenvolva no interesse pessoal. Então, não há um acompanhamento da qualidade moral das pessoas. E só o conhecimento não basta. Hoje a gente já tem os estudos que nos colocam sobre a questão das múltiplas inteligências, inclusive da inteligência emocional, já largamente conhecida e discutida. Então é interessante perceber que muitas pessoas adquirem aquele conhecimento cognitivo, intelectual, muito fundamentado no cérebro, que aí exacerba as questões do ego, né? A mente, quando, vamos dizer assim, trabalhando às expensas da humildade e da fraternidade, acaba exacerbando as questões do interesse pessoal e da dominação, e não vai desenvolver a inteligência emocional e outras inteligências. Então é importante a reflexão para que a gente faça uma análise individual. Comentamos aqui alguns aspectos que envolvem a humanidade como um todo, de forma global, né, e não colocamos nada de exagero, pelo contrário. Mas nós vamos perceber que se nós
precisamos fazer a análise, uma vez que nós que estamos estudando, né, o livro, na nossa própria existência, para perceber se na minha profissão, na minha comunidade, na minha vida social, eu não me estabeleço de forma semelhante. Se a minha ação tem sido única e exclusivamente no interesse pessoal, adquirir cultura e conhecimento para favorecer as minhas facilidades no mundo, ganhar mais dinheiro, né, ter uma vida material mais tranquila. E se no contato com as pessoas isso não está vindo em primeiro plano, se eu estou usando a inteligência de que forma? De que forma eu estabeleço o meu conhecimento no planeta? Porque a mensagem de Ferdinando, né, que nós lemos na semana passada, fala que a inteligência precisa estar a serviço. Mas a serviço de quem? De quem é que a inteligência, a riqueza, precisa estar a serviço? Fala aqui que quanto mais evoluída a pessoa, mais serve. Tanto é que Cristo falava, o maior de todos é o que mais serve. Ou o que mais serve é o maior de todos. Então é importante perceber que nós precisamos trabalhar essa questão em cada um, a ponto de que eu consiga utilizar recursos de inteligência para auxiliar aqueles menos favorecidos. E auxiliar também a mim mesmo, né? Porque se eu de fato não estou fazendo isso, eu sou um dos menos favorecidos, né? A inteligência e os recursos não me podem colocar a perder a capacidade evolutiva na encarnação. Eu não posso desperdiçar esta vida por ter recursos de inteligência. Pelo contrário, se eu tenho esses recursos, eu preciso usá-los em próprio benefício, no sentido de evolução. Somente crendo que há algo superior regendo os mecanismos do universo e compreendendo a nossa realidade nesse contexto sistêmico das leis naturais, é que teremos recursos para agir com consciência acerca do nosso papel na harmonia cósmica. Então, o espírito transcende, né, as barreiras da matéria e nos coloca como uma realidade que está acima da exclusivamente humana, dentro de leis naturais que nós estudamos no Livro dos Espíritos. Então, no livro 3º do Livro dos Espíritos, tem lá as leis naturais. Todas as leis que regem o universo. As principais, pelo menos, né? E nos coloca aqui dentro de uma consciência com um papel na harmonia cósmica, não na harmonia única e exclusivamente planetária. Então, são questões já que fazem com que a nossa humanidade precise abrir bastante a cabeça para não se julgar por conta da inteligência adquirida e dos recursos que tem no planeta, se julgar como os reis do universo, ou os únicos, né? Como muitos ainda imaginam que somos só nós nesse vasto universo. Então já está provado, e mais do que provado, inclusive pela ciência espírita, que nós não estamos sozinhos e que há um compromisso cósmico, universal, não apenas com a humanidade terrena, mas com as outras humanidades. E que esses outros seres são muito mais inteligentes, a grande parte deles, do que nós. E estão junto da Terra, colaborando com este planeta, para que nós possamos estar juntos com um objetivo comum, que é o objetivo para o bem. Então, é uma falta de senso imaginar que seres dessa envergadura poderiam se aproximar do planeta para ser um problema de segurança nacional, né? Como a gente vê aí em muitos filmes, onde eles vêm colonizar a Terra. O homem toma os outros pelo que faz. Nós fizemos isso. Nós colonizamos sempre outras culturas. Nós nos apropriamos no passado e muitas vezes no presente de outras culturas, às vezes até pela força bélica, pela violência e pela guerra. Nós interferimos em territórios alheios sem respeito muitas vezes e sem amor. E imaginamos que os outros vão ter essa atitude insana, muito própria de humanos, que na verdade de inteligência, eu imagino, tem muito pouco. Então,
existe uma colaboração universal. E a gente tem essa responsabilidade na harmonia cósmica. Então, não apenas na harmonia dos ecossistemas do planeta, né, que nós precisamos ter essa questão da sustentabilidade, mas também entender que há uma lei acima de nossas cabeças e existe alguém que comanda o universo. E que nós precisamos ser humildes o suficientes para colocar a nossa inteligência a serviço, né, deste Pai que nos ama. O que importa é aprender a usar a inteligência para despertar nas almas o desejo de serem solidárias na vida e consolidarem a ideia de Deus no coração. Então vejam que acredito que ainda estamos muito longe de usar a inteligência para isso. O que importa é aprender a usar a inteligência para despertar nas almas o desejo de serem solidárias na vida, há que se ter solidariedade, e consolidarem a ideia de Deus no coração. Algo extremamente escasso na atualidade, considerando que mestrados e teses quase sempre são defendidos com o único propósito de melhorar proventos financeiros. Cultura é indício de compromisso. Então é a questão dos talentos e da responsabilidade. Se eu tenho talentos, eu preciso multiplicá-los. Quanto mais inteligente, maior a minha responsabilidade. E maior o meu compromisso com o bem geral, com o coletivo, com essa harmonia cósmica. Então, cultura é indício de compromisso. Inteligência é traço mental solicitando o complemento do amor para conduzir o homem aos rumos do bem. O dever natural de quem sabe mais é ajudar quem sabe menos a entender o que vale a pena saber para ser feliz. É tornar-se responsável pelo meio onde labora, auxiliando o entendimento e cooperando com o progresso. Matéria de, sei lá, de quinta série, antigamente, quarta série, né? É isso que a gente ensina para os menininhos na escola. Exatamente isso, né? Cultura é indício de compromisso. Inteligência é traço mental solicitando o complemento do amor para conduzir o homem aos rumos do bem. Ou seria aos rumos do mal? A violência. É isso que a gente ensina? Exatamente isso que está aqui. O dever natural de quem sabe mais é ajudar quem sabe menos a entender o que vale a pena saber para ser feliz e a tornar-se responsável pelo meio onde labora, auxiliando o entendimento e cooperando com o progresso. Acho que está até na bandeira, né? Ordem e progresso, não é isso? Então, por que é que não acontece isso? Por que é que os homens mais capacitados e inteligentes do planeta, que estão à frente de muitas situações, não estão conseguindo fazer o que aprendemos na quinta série? O orgulho e o egoísmo. Então, muitas vezes a inteligência é utilizada para se ter mais recursos financeiros. Então, existe uma correria desabalada, né, para a questão que envolve o econômico, deixando-se de lado, muitas vezes, outras questões essenciais. Então, cada um vai dar conta de si, na verdade, né? Vai ter que prestar conta, né? A morte, com toda certeza, se aproxima com bastante velocidade. Todos nós abandonaremos o planeta mais dia, menos dia. E vamos prestar contas, claro, né? Ou alguém ainda acha que vai chegar do outro lado da existência e vai continuar fazendo o que faz sem consequências dos próprios atos. Colheremos invariavelmente o que plantarmos. Sempre. Então, pouco importa para um cristão espírita culto a mais avançada técnica da atualidade, pouco importa, se ele não souber incluir ou incutir dentro de si e dos outros a alma da vida. O que é a alma da vida? O amor. Então, o que adianta a inteligência se não for para isso, né? Então, de que forma estamos utilizando os recursos disponíveis? Então, o espírito amigo aqui ele é bem claro, né? Pouco importa para um espírita cristão um culto à mais avançada técnica da atualidade se ele não souber incutir dentro de si e dos outros a alma da vida, que é o amor. Então, nós precisamos ter alma, não podemos ser ocos por dentro. Não podemos ser só inteligência
Senão é que nem o símbolo Puccini, né? É um som que nada faz. É como bater num tonel. Faz muito barulho, mas está vazio por dentro. Despertar nos seres humanos o gosto de servir, o respeito à natureza e o sentimento da existência de Deus é a grande missão do homem inteligente na Terra. Despertar nos seres humanos o gosto de servir, o respeito à natureza e o sentimento da existência de Deus é a grande missão do homem inteligente na Terra. Se, ao contrário, preferir manter-se nas gélidas posturas do homem científico, que separa academicismo e espiritualidade, estará repetindo velhos erros e sendo iludido pela crueldade sutil da soberba e da necessidade de prestígio. A consequência mais grave desse quadro é o sentimento de autossuficiência em que estacionará, supondo encontrar nos valorosos avanços da ciência humana o essencial para cumprir a sua missão. Ou mesmo cultivar a velha ilusão de que conhecimento é sinônimo de elevação espiritual. Então, nem sei se compensa avançar, né, depois dessas falas desse espírito amigo, porque esse parágrafo nos traz reflexões profundas com relação ao que de fato estamos fazendo com a inteligência. Não se separa academicismo de espiritualidade. Impossível separar. É como se eu, para tratar das questões científicas e práticas da vida, retirasse o coração, né? Ou a alma. Não se vive sem isso. O homem não é uma máquina, só cérebro. O robô, tudo bem. Lá os caixas eletrônicos que contam dinheiro e que favorecem as transações internacionais, levando fundos de um lado para o outro, são cérebros eletrônicos. Então nós não somos apenas cérebro, mas muitas vezes agimos como se tivéssemos só o cérebro. Então não conseguimos colocar junto da ciência a espiritualidade, separamos isso como quem tira o coração para tratar da ciência. Cérebro e coração precisam estar juntos. Não há homem sem alma. Ou há? Por acaso somos outros? Não há um espírito que habita esse barro humano? Talvez para muitos não. Ou é como que se a pessoa até soubesse disso, na hora que vai tratar de assuntos religiosos. Inclusive é interessante um erro extraordinariamente crasso da maioria das pessoas, quando se fala em espírito ou em espiritualidade, a pessoa já pensa em religião. Tem nada a ver com religião. Religião é uma coisa, espiritualidade ou espírito é outra. Eu posso ser uma pessoa avessa à religião, ateu inclusive, mas não deixo de ter o espírito. Jamais vou deixar de ter ou ser um espírito, independente daquilo que eu exerça ou faça no mundo. Então não há como separar as coisas. Nós somos um ser integral. Todas as ciências já falam disso. O homem é um ser integral. Ele não é apenas físico, não é apenas cérebro. Ele é um ser integral. Não se é homem usando apenas o raciocínio. Somos homens sendo integrais, holísticos, sistêmicos. Então esse parágrafo faz com que a gente reflita muito em relação se vale a pena então continuarmos com essas ilusões. Não se separa. Não podemos manter ainda a velha ilusão de que conhecimento intelectual é sinônimo de elevação espiritual. O que eleva ou verticaliza o espírito é o amor. Esta chave, né, para conhecimento do universo, ou pelo menos da vida no plano evolutivo em que estamos, foi nos deixada por Jesus quando se despediu do planeta. Nós estamos estudando a humildade, né, o orgulho. Então Jesus deixou duas grandes lições, dentre várias. A primeira, quando veio ao planeta, a lição da humildade. E exerceu essa lição toda a sua existência terrena, sendo humilde. E ao partir nos deixou um símbolo, que é a cruz, onde nos coloca, traçando pelo coração, né, e abrindo os braços, aonde se encontram
a horizontalidade da ciência e a verticalidade do amor. Então, nós só somos seres integrais e vivos se utilizamos cérebro e coração. Com o cérebro e a sabedoria, eu avalio a realidade que toco, no plano em que habito. Mas somente com os exercícios do sentimento e do amor, eu consigo verticalizar a existência. Então, o homem, de quando em quando, seria interessante colocar joelhos ao chão para perceber quem é o Pai que lhe ama e para exercer um pouquinho de humildade. Não precisamos nos arrastar como os répteis, que aí seria uma falsa humildade, mas de quando em quando é importante que os joelhos dobrem para que nós possamos render um pouquinho de valor e amor àqueles que estão acima de nós. Então, nós precisamos andar sempre de mão dadas com a ciência e a sociedade. A ciência serve à sociedade e não a sociedade deve servir à ciência. Existem muitas indústrias espalhadas pelo planeta com poderios econômicos extraordinários que são servidas pela sociedade. Deveriam fazer o inverso. E existem também muitos líderes que são servidos, magistralmente servidos, mas que deveriam servir. É para isso que foram eleitos e é para isso que assumem cargos, para servir e não para serem servidos. Há uma inversão de valores, porque há muita prepotência aliada ao poder. Na verdade, precisaria ter mais humildade, mais serviço e mais amor. Essa é a plataforma sobre a qual devemos nos conduzir nos assuntos da inteligência, sem que um se sobreponha ao outro. E é um desafio. Tanto é um desafio que a maioria das pessoas não está conseguindo. Fica claro que para conseguir esse objetivo, somos convidados a severo regime de autoanálise sobre quais são as motivações e tendências que movimentamos perante a cultura que adquirimos em alguma matéria específica do saber humano, ou mesmo nas experiências da lavoura em que labutamos. Então, é uma reflexão que devemos fazer. De nossa parte, como estamos usando a cultura e a inteligência que adquirimos? Renovemos o conceito de cultura à luz dos princípios cristãos e da própria educação. Cultura é convite a realizar mais e melhor. Inteligência é um conjunto de habilidades que nem sempre significa muita cultura. Precisaremos saber com clareza também se não estamos sofrendo de poluição intelectual, ou seja, se temos sabido ser seletivos relativamente ao conhecimento, porque há muito lixo nas ideias terrenas que, em princípio, parecem ser temas extremamente importantes e essenciais, mas que não oferecem nenhuma utilidade para a conquista da paz, da saúde e do crescimento dos povos. Então, isso nós estamos careca de saber, né? Existe muito lixo, muito conhecimento inútil. Existe, na verdade, um empanturramento de conhecimentos que a gente vai adquirindo, principalmente na rede, e que só fazem poluir a nossa cabeça e encher de lixo a cabeça e a mente das pessoas. 90% disso deveria ser descartado. E as pessoas deveriam utilizar o conhecimento e a rede para buscar conhecimento verdadeiro. Esse que ela fala aqui. Que tem alguma utilidade para a conquista da paz, da saúde e do crescimento dos povos. Então, se você tem inteligência, garimpe na rede os verdadeiros conhecimentos e não permita ser massacrado de forma passiva por todos os conhecimentos distribuídos nessa pandemia muito pior que a pandemia, que é uma pandemia de fake news, né? Uma pandemia de conhecimentos extremamente trabalhados com propósitos, muitas vezes não desses, né? Tão importantes para nós. Muita informação pode não passar de escora para interesses pessoais.
quando o importante é saber converter a informação em agente de transformação pessoal e coletiva onde nos situamos. Em muitos casos, a sede do conhecimento pode camuflar complexos fenômenos da vida afetiva nos capítulos da carência e da frustração. Então a gente tem que refletir se nós não estamos sendo vítimas, né, dessas ilusões. É importante estarmos já utilizando, então, a informação para a transformação e para conquistar a paz, a saúde e o crescimento dos povos. Concluindo, né, é importante que nós tenhamos respostas simples para as coisas complicadas. Esta é a grande virtude do homem inteligente na Terra. Para que complicar? Então a inteligência precisa ter respostas simples para os problemas complexos. Nós precisamos usar a inteligência para solucionar esses problemas de forma simples, singela, e não colocar um monte de cientificismo inútil em torno das coisas que só complicam ao invés de ajudar. Porque somente vibrando no espírito da simplicidade é que somos capazes de tornar o saber uma alavanca propulsora nos rumos da felicidade e da libertação entre os homens. Que é a grande proposta cristã. Cristo, inteligente na Terra, veio para libertar o homem. De quem? De si mesmo. Né? Desses complexos que normalmente escravizam o homem, as questões da dependência excessiva. O espírito é livre e sopra onde quer. Nossa inteligência precisa sim estar a serviço do bem e do amor, da fraternidade e da solidariedade humana. Então que possamos agradecer ao Espírito amigo por reflexões tão profundas e ler de novo neste capítulo, que com toda certeza traz bastante riqueza. Então que possamos ter um ótimo final de noite, né? E até semana que vem.